Canal Histórias Bíblicas apresenta 3 pessoas na Bíblia que nunca morreram. Número 1. Elias. Durante um dos piores períodos de Israel, Deus chamou Elias. Naqueles tempos, Israel tinha um dos piores reis. O nome dele era Acabe. Ele foi um dos maiores profetas de Israel e era um tisbita de Gileade. Na região da Transjordânia, os reis davam tudo de sua vida, muito mais do que a maioria dos próprios reis. Apesar do fato de não haver nenhum livro escrito em sua homenagem, foi seu encontro com os profetas de Baal no Monte Carmelo o tornou mais famoso. O rei Acabe incorporou o idealismo a um sistema que deveria funcionar de acordo com a palavra de Deus, porque os israelitas eram seu povo. Israel estava sofrendo como resultado da má governança, mas Elias, por outro lado, representava um tipo diferente de domínio. Ele não tinha conexões com políticos ou com a família real. Ele tinha a capacidade de dizer a verdade ao poder terreno sem ser cooptado ou corrompido. Elias era uma pessoa ousada que defendia a verdade independentemente de quem estava no comando. Ele representava um reino totalmente diferente, com um objetivo muito diferente. Elias parecia ter atingido o auge das aventuras da vida. Era heróico, quase inacreditável, mas humilde de coração. Mas ele estava prestes a superar todos os limites, pois ele estava prestes a evitar a morte. A partida imortal de Elias o coloca na escassa lista de imortais. Embora nunca nos seja dito quando ou como Deus fez isso, fica claro pelo contexto que ele informou a Elias sobre sua partida. Deus o revelou aos filhos dos profetas, bem como a Eliseu, amigo íntimo do velho profeta e sucessor divinamente escolhido, como veremos. Sucedeu que, quando o Senhor estava para levar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Elias seria arrebatado e naquele instante ele partiria desta terra para a presença de Deus. Deus não apenas disse a Elias que isso aconteceria e como isso aconteceria, mas também disse a ele onde isso aconteceria. Isso explica por que vemos Elias se movendo rapidamente em direção ao Jordão. Ao ler a narrativa, imagine a cena conforme ela é contada. E disse Elias a Eliseu: "Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel." Porém Eliseu disse: "Vive, ó Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei." E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: "Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça?" E ele disse: "Também eu bem o sei, calai-vos." E Elias lhes disse: "Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó." Porém ele disse: "Vive, ó Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei." E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: "Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça?" E ele disse: "Também eu bem o sei, calai-vos." E Elias disse: "Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão." Mas ele disse: "Vive, ó Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei." E assim ambos foram juntos. 2 Reis 2:6. Os filhos dos profetas fizeram a mesma pergunta a Eliseu, tanto em Betel quanto em Jericó: "Você sabia que o Senhor tirará o seu mestre de você hoje?" Eliseu respondeu da mesma forma nas 2 vezes: "Sim, eu sei. Agora, por favor, fiquem calados." Gilgal foi o ponto de partida. De acordo com Josué 4, Gilgal era o local do acampamento dos filhos de Israel depois de cruzar o Jordão para Canaã. Se você se lembrar da história bíblica, vai saber que esse era o ponto em que eles ainda estavam seguros e protegidos, pouco antes de começarem a invasão do território inimigo. Gilgal foi o ponto de partida para a última jornada de Eliseu. A próxima parada de Elias foi Betel, num lugar de oração. Betel significa casa de Deus. Por fim, Elias foi para o Jordão, que era um lugar de morte, não apenas morte física, mas também morte da própria vida. Eliseu disse a Elias, quando ele chegou ao Jordão: "Seu destino final na terra, como vive o Senhor, não te deixarei." Elias vinha tentando se distanciar de Eliseu desde Gilgal. Não creio que ele estivesse tentando se livrar de Eliseu, mas sim colocando à prova seu companheiro íntimo, seu futuro sucessor.
Quando os dois homens chegaram no Jordão, a cena mudou abruptamente, e agora vem o evento milagroso. 2 Reis 2, 7 e 10. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles, de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua túnica e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. Isso foi semelhante ao milagre que ocorreu séculos atrás, quando Deus milagrosamente separou o Mar Vermelho, permitindo que Moisés e os filhos de Israel atravessassem em terra seca. Nesse caso, as águas do Jordão se separaram, permitindo que Elias e Eliseu cruzassem o rio em terra seca. Então Elias se volta para seu amigo e pergunta: O que posso fazer por você antes de ir, antes que o Senhor me tire desta terra? 2 Reis 2, 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Isso é fantástico, eles estavam caminhando juntos e conversando. Elias não estava pregando ou profetizando na época, e eles eram apenas dois amigos íntimos caminhando e conversando juntos. Deve ter sido um momento fantástico. Uma carruagem de fogo e cavalos de fogo apareceram e Elias subiu ao céu em um redemoinho. A Bíblia diz, assim mesmo, que ele subiu ao céu em um redemoinho e num instante. 2 Reis 2, 12 e 15. O que vendo Eliseu clamou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e, voltando-se, parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um a outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. Então, o acordo contra a morte de Eliseu de repente entrou em vigor, pois nada de Deus morre quando um homem ou mulher de Deus morre. Tendemos a esquecer isso. Eliseu é um excelente exemplo e Deus sempre tem um plano. Considere isso, ele teve seus homens e mulheres em todas as épocas para realizar seu trabalho ao longo dos tempos. Deus nunca ficou frustrado, imaginando o que meu povo fará agora que ele se foi, agora que não está mais com eles? Nosso Deus Criador é todo-poderoso e nunca fica sem suprimentos. Eliseu ficou surpreso e assustado por um breve momento, mas isso não durou muito. Ele se abaixou e pegou o manto do profeta. Recordando as palavras de Elias, ele atravessou o Jordão, reivindicando o poder que agora era seu, e começou seu próprio ministério profético. Daquele ponto em diante, o plano de Deus nunca falhou. Saindo de Eliseu, passamos para Enoque. Número 2. Enoque. A primeira menção a Enoque é encontrada no capítulo 5 de Gênesis. Havia um Enoque que era filho de Caim, só que é o mesmo Enoque. Gênesis 5, versículo 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E de nosso entendimento da Bíblia, sabemos que seu filho Matusalém era o homem vivo mais velho registrado nas Escrituras. Quando estudarmos as genealogias da Bíblia, descobriremos que Enoque foi o bisavô de Noé. Judas 1, 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Judas diz que Enoque advertiu sobre o julgamento vindouro do Senhor contra eles. Enoque foi um homem que andou com Deus em meio à decadência moral nos dias de Noé e falou sobre o julgamento em uma época em que a maioria de suas contrapartes tinha apenas o registro de seu nascimento e dos filhos que também deram à luz. Enoque representava novos ares. Enoque foi apresentado como os outros, mas seu testemunho chama a atenção. Sua descrição é curta, mas poderosa.
Isso significa que algo sobre sua caminhada pura com Deus o fortaleceu. Sua vida forneceu um modelo para tantas pessoas em diferentes gerações, como nos ensina a viver focando na audiência de um nosso Deus. Ele nos ensina a buscar apaixonadamente uma comunhão íntima e companheirismo com Deus, sabendo que, ao fazermos isso, experimentaremos Deus em uma nova dimensão. Gênesis 5, 18 e 24. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Assim, todos os dias de Enoque foram um total de 365 anos, vivendo em reverência, temor e obediência. Enoque andou com Deus, e ele não foi encontrado entre os homens, porque Deus o levou para morar com ele. O caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento documentado. Quando Deus o levou, talvez a comunhão tenha sido tão intensa que a presença de Deus o envolveu e o levou embora. O livro de Hebreus fala sobre os homens dos quais este mundo não era digno. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 5, 6. É uma grande segurança saber que Deus sempre se preparará suficiente e abundantemente para os seus e cuidará de nós com ternura até que floresçamos de todas as maneiras milagrosas. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Segundo Crônicas 16, 9. Assim, enquanto o Pai esbanja sua bondade sobre nós para nos ver crescer, o que Ele realmente quer de nós é uma resposta honesta e despretensiosa ao amor que Ele nos dá. Mas a hora vem, e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23, 24. Deus está sempre procurando sementes fiéis e leais que viverão suas vidas completamente para Ele. E esses são os vasos pelos quais Ele pode realmente usar e manifestar sua glória. Enoque, de acordo com as Escrituras, não compartilhou o destino de Adão e do resto de seus descendentes. Ele não morreu. Enoque é usado como um exemplo do arrebatamento no Novo Testamento. Um dos objetivos que cercam Enoque é enfatizar a verdade das Escrituras, que é a de que há uma redenção final para todos nós que colocamos nossa fé no Senhor. Embora a grande maioria dos crentes vá morrer fisicamente, o exemplo de Enoque dá aos crentes a esperança de que eles finalmente triunfarão sobre a morte. Número 3. Cristãos no fim dos tempos. Agora estamos entrando na profecia registrada. Este é um que ainda está para acontecer. Como está escrito, embora muitos de nós, se não todos nós, como não sabemos a hora exata em que Jesus voltará, experimentaremos as dores da morte. E os cristãos no fim dos tempos experimentarão o arrebatamento. Também é importante observar que em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 a 18, tanto os cristãos que já morreram quanto os que ainda estão vivos participarão desse evento juntos. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizem-mo vós,
Pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, em ambos os casos, experimentaremos o arrebatamento durante esse tempo. Como Enoque, os cristãos serão arrebatados no ar. Portanto, uma das razões, dado o que ocorreu com Enoque, é que ele prefigura toda uma geração de crentes que não provarão a morte.